Bom, pessoal, boa noite. Professor Rodrigo por aqui, começando a nossa aula aqui. Vou tentar deixar ela gravada para vocês, se tiver. Se você já está aí assistindo ao nosso replay, clica no botãozinho de salvar. Se você está aqui comigo ao vivo, você inclusive vai ter a oportunidade de, no final da aula, perguntar aqui para mim. Agora eu desativei os comentários para a gente poder falar sobre o acordo de não persecução penal, tá? Vamos fazer uma breve introdução super rápida aqui. Vai que alguém tá chegando e nem sabe o que é o acordo de não persecução penal, se ele tá valendo ou não. Vejo muito esse tipo de pergunta, então é legal a gente fazer essa introdução. O acordo de não persecução penal, ele foi trazido pela lei, pelo pacote, na verdade, anticrime. O pacote anticrime tem alguns artigos que estão suspensos pela decisão do STF, mas a maioria deles está valendo, está em vigor, inclusive o artigo 28A, que trata do acordo de não persecução penal. Qual que está sendo a maior briga, o maior confronto aqui? O maior confronto está sendo isso daqui, ó. Pode ser feito depois de recebida a denúncia? Essa é a maior briga hoje em dia, tá? O que eu sei dessa briga toda? O Ministério Público, ele está colocando uma diretriz de que o acordo de não persecução penal só pode ser feito antes desse recebimento da denúncia. Uma vez que já foi feito o recebimento da denúncia, teria se iniciado a persecução penal propriamente dita, ou seja, teria começado o processo, e uma vez começado o processo, não teria mais sentido se fazer um acordo para não existir uma persecução penal, já que essa persecução penal já começou. Tá? Na minha visão, esse é um ponto um pouco equivocado. Eu vou explicar o porquê, vou trazer o fundamento aqui para vocês, tá? Inclusive, vou mostrar no final uma decisão para vocês desse tema específico. Qual que é o segundo ponto que o Ministério Público está brigando? Ele está dizendo que o acordo de não persecução penal é um direito do promotor. Eu, promotor, tenho o direito de propor o acordo de não persecução penal. Não é um direito do réu receber o acordo de não persecução penal. Em tese, por essa visão do Ministério Público, ele poderia propor o acordo quando ele bem entendesse. Se ele entendesse que cabe, ele propõe. Se ele entender que não, ele não propõe, tá? Essa seria a ideia inicial do Ministério Público aí. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar é esse. Cabe, pode ser feito depois do recebimento da denúncia? Deixa eu abrir aqui para vocês o artigo de lei, então, ó. Tá aí na tela, tá? O artigo de lei que fala o seguinte. Deixa eu só tentar baixar aqui, beleza? Artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternadamente. E aqui vai vir vários requisitos, mas hoje eu quero falar com vocês dessa parte, tá? Do caput, para a gente poder prestar atenção no que está aqui. Primeira coisa, ó, precisa ser um crime com pena inferior a 4 anos. Eu vou trazer um exemplo para vocês verem como isso já é complicado. Quem vai definir qual é o crime? Primeiro ponto que eu quero pensar aqui com vocês. Quem define o crime é o promotor na denúncia? Será que ele pode definir qual é o crime? Tá? Ele pode colocar lá o crime que ele bem entender? Como eu contei aqui para vocês nas últimas aulas ao vivo que a gente faz na terça-feira, eu tive um caso esses dias que era classificado como estupro de vulnerável junto com importunação ofensiva ao pudor. Mas quem deu essa definição foi o delegado. Então é a partir dessa definição que eu vou olhar se cabe ou não um acordo de não persecução penal. A partir de qual momento, a partir de qual instante que eu sei qual é o crime para eu poder definir qual é a pena mínima desse crime. E aí a gente vai um pouquinho além. Esse crime tem alguma causa de diminuição de pena? E se eu for brigar por isso na minha defesa, como fica? É o promotor de novo que vai escolher qual é o crime? Essas são as perguntas iniciais que a gente começa só olhando para essa parte aqui, tá? Eu tenho que saber qual é o crime. Então, eu tenho que saber qual é o crime que o promotor vai denunciar, mas na verdade eu tenho que saber qual que é o crime que realmente aconteceu, porque é uma diferença bem grande entre o que o promotor denuncia e o que realmente acontece durante a nossa instrução processual. Bom, caminhando aqui no que eu anotei aqui para vocês, eu quero chamar a atenção para esse ponto, ó. Não sendo o caso de arquivamento. A lei trouxe a única ideia de que, não sendo o caso de arquivamento, pode-se propor um acordo de não persecução penal. A lei não fala até o recebimento da denúncia. A lei não fala até o oferecimento da denúncia. E aí a gente entra naquele velho problema. Isso daqui é uma norma processual ou é uma norma penal? Essa é uma norma processual penal ou é uma norma só penal, de direito material mesmo? Essa dúvida ela é muito relevante. Porque se ela for uma norma penal, ela não pode prejudicar o réu. Ela não pode, por exemplo, ter uma interpretação ampliativa. Eu não posso abrir a interpretação que está aqui, a não ser para beneficiar o réu. Caso contrário, eu não posso ampliar. Então, se aqui não foi dito que
o acordo de não persecução penal não vai ser feito depois de oferecida a denúncia, se aqui está falando que não sendo o caso de arquivamento pode-se ter o acordo, então, se não for o caso, em qualquer momento pode-se fazer o acordo. Essa teria que ser a ideia. Como eu sei se essa norma é de processo penal ou se essa norma é de direito material, direito penal? Simples, eu tenho que olhar se essa norma mexe com o direito de liberdade do réu, ou então o direito de punir do Estado. Se essa norma mexer com uma dessas duas coisas, ela é uma norma de direito material, tá? Ela pode ser uma norma mista? Pode. Ela pode ser uma norma de direito processual penal e de direito penal. E se a gente for olhar, o acordo de não persecução penal, no final das contas, ele extingue a punibilidade. Extinguindo a punibilidade, ele está mexendo no direito de punir do Estado, mas também está mexendo no direito de liberdade daquele sujeito. Direito de cumprir ou não uma pena. Então, fica evidente que esse direito que o pacote anticrime trouxe no artigo 28A, ele é um direito penal material. E aí a gente tem que olhar, ele é do réu ou é do promotor? Quem que pode oferecer? É o promotor que escolhe quando vai acontecer isso ou é um direito subjetivo do réu? E aí a gente vai para o próximo ponto aqui, ó. Onde eu vou grifar agora para vocês aí, ó. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. É aqui que o Ministério Público está se apegando para falar o seguinte, a escolha é minha, eu posso propor. Mas o Ministério Público se esquece, e aqui eu vou falar o Ministério Público como um todo, por quê? Porque há algumas diretrizes do Ministério Público que falam isso, tá? Ó, não vamos propor acordo de não persecução penal depois de recebida a denúncia e não vamos fazer e nós que temos o direito de propor ou não o acordo de não persecução penal. Então é por isso que eu estou falando do Ministério Público, tá? Caso um promotor ou outro não entenda assim, acredito eu que pelo princípio lá da livre iniciativa dele poder agir, eu até esqueci agora qual que é o princípio exato, daqui a pouco eu comento com vocês quando eu lembrar, ele pode fazer isso, tá? Independência funcional, exato. Nós defensores temos independência funcional, o Ministério Público tem independência funcional e ele pode sim fazer acordo se ele entender, mas a diretriz do Ministério Público não é essa, tá? Então vamos lá, poderá propor. Todas as vezes que aparece essa palavra poderá propor acordo, poderá sempre se entende que é um poder-dever, principalmente quando é direito material do réu. O que é um poder-dever? Eu tenho que analisar. Os requisitos estão presentes? Estão. Então é um dever seu oferecer, tá? Você não pode escolher se você vai ou não propor. É um poder porque poderá propor, porque ele tem que olhar se os requisitos estão ali. Se os requisitos estão ali, ele pode propor esse acordo. Ele deve, na verdade, propor esse acordo. Então isso vira um direito subjetivo do réu e não uma escolha do Ministério Público. E isso, eu acredito que é uma batalha que nós vamos ganhar, tá? Nós, defesa, vamos ganhar essa batalha de maneira muito fácil. A gente vai subir isso para o tribunal e eu acredito que esse vai ser o posicionamento dominante. Porque é assim e sempre foi assim todas as vezes que apareceu a palavra poderá escrita na legislação. Então nós temos que levar essa briga para cima, para os tribunais, porque aqui embaixo a gente vai acabar perdendo, tá? Mas nos tribunais, no STJ, a gente vai acabar ganhando e talvez dê até para levar para o STF quando a gente olhar o direito ali do réu à liberdade, por exemplo. Se eu trouxer esse princípio para discussão, eu consigo chegar com essa questão até o STF. Bom, então essa questão inicial eu acho que o Ministério Público vai perder porque é assim que sempre acontece, tá? E esse meu achismo tem uma grande capacidade de dar certo. Então não é uma possibilidade, o Ministério Público tem que fazer. Então a gente volta naquele primeiro momento. E agora, o Ministério Público pode oferecer esse acordo depois de oferecida a denúncia? Me parece claro que sim. Se a gente lê a redação do artigo 28, ele fala, não sendo o caso de arquivamento. Um processo que está em andamento não foi o caso de arquivamento. Apesar desse artigo topologicamente, vamos dizer assim, colocado logo após o artigo 28, que é o artigo do arquivamento, e ele daria a ideia de que seria exatamente nessa fase, olha, eu escolho, vou arquivar ou vou denunciar? Vou denunciar. Então, se eu vou denunciar, antes eu ofereço o acordo. Tudo bem, talvez seja esse o caminho natural das coisas, mas não quer dizer que só nesse momento possa ser feito. Ele pode ser feito em qualquer outro momento, tá? E aí, avançando um pouco mais, a gente vai entrar numa outra discussão. E agora eu quero trazer um exemplo para vocês poderem entender como que isso não pode ser uma escolha do Ministério Público e não pode parar na denúncia. Vamos imaginar o caso do tráfico privilegiado. Se eu tenho um tráfico de drogas e esse tráfico de drogas ele é privilegiado, quem cometeu foi uma pessoa que não tinha vínculo nenhum com a organização criminosa, ela era primária, bons antecedentes, ela não se dedicava a atividades criminosas e tudo mais, preenche perfeitamente o artigo 33, parágrafo 4º, tá? Essa pessoa é denunciada por tráfico de drogas. E aqui eu vou contar uma coisa que eu vivo, pelo menos. Eu nunca vi uma denúncia trazer um tráfico privilegiado. Ou um tráfico minorado, chamem como quiser, tá? Tecnicamente, vocês já entenderam o que eu estou dizendo. Eu nunca vi um promotor trazer isso na denúncia.
em 10 anos de atuação como defensor público, trabalhando em vara residual, atendendo o tráfico de drogas assim, torta e direita, eu nunca vi uma denúncia do Ministério Público, pode existir, mas eu, Rodrigo, nunca vi uma denúncia de tráfico privilegiado, trabalhando anos e anos e atuando em mais de centenas de processos de tráfico de drogas, tá? Por que isso acontece? Porque, obviamente, o promotor ele vai deixar essa discussão para o andamento processual. Ele não vai começar o processo com uma carta para o réu, vamos dizer assim. Ele não vai começar o processo já dizendo que aquele réu ele é ficha limpa, vamos dizer assim, ele não é reincidente, ele não se dedica a atividades criminosas, ele vai esperar a produção probatória do processo. Não vou questionar se ele está errado ou certo aqui, tá? O processo é o processo e as cartas estão ali na mesa. Ele foi denunciado por um crime de tráfico de drogas, ok. O que a gente vê é sendo denunciado por uso. Aí tudo bem, o artigo 28 acontece. Agora o artigo 33, parágrafo 4º, muito difícil, ou eu pelo menos nunca vi uma denúncia assim. E qual que é o problema então, Rodrigo? Vamos imaginar que o processo continue, apure-se, faça a audiência de instrução e julgamento, o processo inteiro passe e na sentença o juiz reconheça que aquele é um tráfico privilegiado. A partir deste momento, a gente tem uma mudança de crime. A gente tinha um crime que era tráfico de drogas caput, em que a pena mínima ultrapassava os 4 anos. Então, acho que é igual a 4 anos, eu não lembro exatamente qual é a pena, mas eu sei que ela não cabe o acordo de não persecução penal, tá? Então, nós temos um crime em que não vai caber o acordo de não persecução penal. No momento em que nós mudamos a figura para a figura privilegiada, agora cabe. E aí? Nessa figura, claramente eu tenho um direito violado do réu. Se é um direito do réu fazer o acordo de não persecução penal, e se for reconhecido na sentença que esse é um tráfico privilegiado, esse réu deveria ter o direito lá no começo de fazer o acordo de não persecução penal. E esse direito foi violado por uma escolha, e agora, falando na visão do juiz nesse caso hipotético, equivocada no Ministério Público. Então aqui fica muito claro que não dá pra gente dizer que não possa existir um acordo de não persecução penal depois da denúncia, tá? E a gente vai falar um outro caso agora. Imagina que o seu cliente tem um processo, vamos dizer que ele tem um processo por furto, tá? E o processo de furto dele começou em janeiro, antes do acordo de não persecução penal, antes do pacote anticrime. E ele foi denunciado muito rapidamente, tá? Vamos dar um exemplo de dezembro, pra gente não pegar o recesso aqui. Em dezembro, ele cometeu o furto e já foi denunciado pelo Ministério Público pelo furto. Em janeiro, surgiu a possibilidade de fazer o acordo de não persecução penal. Esse réu não tem direito mais ao acordo, mas o réu que cometeu o furto um mês depois, no finalzinho lá de janeiro, ele teria o direito a fazer o acordo de não persecução penal. De novo, eu estou tratando 2 casos idênticos com pesos diferentes, o que não pode acontecer dentro do direito penal, tá? Então fica muito evidente que a gente pode sim fazer o acordo de não persecução penal a qualquer momento do processo, tá? Tanto pela redação do artigo que não proíbe, tanto por ele ser um direito material penal, e a gente já viu a consequência disso, como por ele ser um direito do réu, tá? Um direito subjetivo meu. Se eu tenho as características, se eu me enquadro no acordo de não persecução penal, eu posso fazer esse acordo de não persecução penal. Vamos para o próximo ponto. Em grau de recurso, tá? O juiz não reconheceu o tráfico privilegiado. Vamos ir além. O juiz não reconheceu o tráfico privilegiado. Houve um recurso. O tribunal reconheceu. E aí? Nesse caso, o tribunal ter reconhecido, vamos voltar ao mesmo raciocínio. Lá no início, quando ele foi denunciado, deveria ter sido denunciado por tráfico privilegiado. Pelo menos foi assim que o tribunal reconheceu. E neste caso, ele tem direito a fazer o acordo de não persecução penal. Então, o correto seria, uma vez o tribunal reconhecendo o tráfico privilegiado, converter o julgamento em diligência para que seja oportunizado ao réu se ele quer ou não fazer o acordo de não persecução penal. Olha, é interessante para mim fazer o acordo? Eu sei que eu já vou ser condenado pelo tribunal. E talvez antes mesmo do tribunal proferir se vai condenar ele ou não, ele vai ter que reconhecer que é um tráfico privilegiado e já mandar esse processo voltar para fazer o acordo de não persecução penal. E aí você pode pensar, Rodrigo, mas isso é muito complicado na prática, não é? Não, é super fácil. Isso já acontece com a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, uma vez reconhecido um delito que cabe a suspensão, o juiz tem que converter em diligência para o processo voltar e ser oferecido a suspensão condicional do processo, assim como em qualquer outro grau que a gente possa pensar aqui, tá? Então isso realmente pode acontecer e a gente vai ver que no caso de hoje, já vou antecipar um pouquinho, é exatamente o que aconteceu. Um processo que vai para o recurso e ele volta. Quais são as dificuldades práticas disso que a gente está falando aqui agora? A primeira, o promotor, quando ele recebe o pedido e ele não aceita fazer o acordo de não persecução penal, vamos dizer que a gente está lá antes da denúncia. Você vai e oferece, você como advogado oferece um acordo de não persecução penal para o promotor. Isso pode acontecer?
Pode, tá? Você é advogado, advogada, pode ir lá e oferecer um acordo. Por mais que o Ministério Público fale, eu que sou o dono disso tudo e eu que escolho as regras, você pode oferecer. Isso é um acordo. Acordo exige uma bilateralidade. Você propõe regras, o Ministério Público propõe regras, não é igual a transação, por exemplo, que uma vez que o promotor falou não quero, não existe mais chance. Você pode fazer uma contraproposta. Olha, você quer eu falei isso esses dias, né? Você quer me oferecer um acordo de não persecução penal na audiência de custódia, quando eu ainda não tenho ninguém, não tenho prova nenhuma, não tenho nada dentro do processo. Na minha visão, esse acordo tem que ser pior para o Estado, vamos dizer assim, melhor para o réu, do que um acordo já com todo o inquérito em andamento. Por quê? Porque uma vez que eu tenho todo o inquérito em andamento, vou ter a confissão do réu, já tenho todas as provas, já sei para onde o processo vai, aí muda de figura. Porque, bom, isso aqui tá claro que vai ser benéfico para o réu fazer um acordo. Então aí o Ministério Público vai forçar um pouquinho mais o acordo. É natural. Agora, se eu tô numa fase preliminar, se eu tô numa audiência de custódia, por exemplo, e o Ministério Público quer antecipar as coisas e oferecer um acordo aqui, esse acordo precisa ser muito mais benéfico para o meu réu, porque ele ainda não tem carta nenhuma na manga para me oferecer. Ele não pode falar, olha, estou com todas as provas aqui. O que ele está me oferecendo eu não quero gastar tempo e energia neste processo. Vamos terminar ele agora? Vamos, mas eu quero que o acordo seja melhor para o meu cliente. Eu não aceito essa e essa condição. O que o Ministério Público pode fazer é falar, não vou oferecer mais depois disso, tá? E aí a gente chega no problema que eu queria chegar. Se ele não oferecer, o que cabe você a fazer? Cabe você entrar com um pedido para o Procurador-Geral de Justiça aceitar esse acordo, ou fazer o acordo semelhante do arquivamento, quando o promotor entende que é caso de, ou melhor, quando o juiz entende que é caso de arquivamento e o promotor não, que ele vai subir os autos, tá? É mais ou menos igual. Vai acontecer a mesma coisa com o acordo de não persecução penal. E aí vem a pergunta, você realmente acha que o Procurador-Geral de Justiça, que elaborou essas diretrizes para os promotores, vai aceitar um acordo de não persecução penal durante o processo em andamento, depois de recebida a denúncia? Me parece que não, tá? Não sei se vai ser assim, mas me parece que não. Como que a gente faz aí? A partir do momento que o raciocínio já foi desenvolvido e que nós já chegamos ao ponto de entender que isso é um direito subjetivo do réu, e que esse é um direito material, a norma tem uma dupla, ela tem tanto direito processual quanto direito material. Se você me viola isso, se você viola esse direito do réu, você tem uma nulidade dentro do processo. E eu vou pedir, então, a nulidade desse processo, porque não foi oferecido ao meu cliente um direito que ele tem. E aí o processo tem que ser anulado todo e voltar, seja do grau que ele estiver, beleza? Já vou mostrar aqui para vocês a decisão, e eu utilizaria essa decisão junto com o Distinguish e Overruling. Tem uma aula que eu só falo sobre isso, depois vocês vão lá no feed e achem essa aula, tá? Ela tá lá. Para ver o que é, mas dá para você utilizar essa decisão, e é muito importante que você faça isso num tópico separado, falando do acordo de não persecução penal. Você já pode fazer isso dentro das suas alegações finais, se você quiser, como preliminar. Preliminarmente, quero apontar que não foi oferecido o acordo de não persecução penal ao meu cliente. Você pode pedir isso já durante o seu caso que está em andamento? Pode. Faça uma petição direcionada para o juiz, pedindo para que o processo seja enviado ao promotor de justiça e que ele ofereça o acordo de não persecução penal. E aqui você tem duas saídas, tá? Primeira delas, você já faz uma peça linda, maravilhosa, com todos os requisitos, com a jurisprudência que eu vou te mostrar, e já manda para o promotor, ou você faz uma peça só pedindo para que seja enviado. O promotor vai negar, vai falar, não cabe, deixa esse processo voltar. Nas suas alegações finais, você vai falar, olha, nulidade, não fez o acordo de não persecução penal. Aí você já melhora um pouco o seu pedido. O juiz pegou isso e falou, não posso fazer nada, aí sim, você vai vir na apelação, preliminar de apelação, levanta de novo essa questão para o tribunal. Por que, Rodrigo, está dizendo isso? Porque a pena mínima para esse delito precisa ser até 4 anos. Pena mínima até 4 anos. Normalmente as prescrições vão acontecer de maneira rápida. Se você consegue uma nulidade lá no tribunal, o que acontece com o seu processo? Provavelmente ele vai prescrever. Porque até você discutir essa matéria no TJ, e se não der no STJ, no STF, e eu acredito muito seriamente que até aqui onde eu disse a gente vai ganhar com facilidade, você consegue até uma prescrição desse crime, tá? Então por isso a gente tem que ficar bem esperto. É técnica, é tática, você tem que usar aquela que vai favorecer o seu cliente, beleza? Então agora vamos avançar um pouco mais, depois eu mostro a decisão. Qual que é se avançar um pouco mais? E em caso de processo com trânsito em julgado? Caberia o acordo de não persecução penal em um caso que já foi transitado em julgado, que já acabou? Eu, Rodrigo, acredito que sim, tá? Pelo mesmo raciocínio. Direito público subjetivo do réu. Esse direito retroage, tá?
Se eu tenho um cara que cometeu um furto em, sei lá, em janeiro do ano passado e o processo dele já transitou em julgado, e tem um cara que cometeu furto em janeiro desse ano, eles têm a mesma condição. Então, para eles, deveria ser aplicado o mesmo direito, tá? Então, a minha ideia é que cabe também, depois de transitado em julgado, através de uma revisão criminal. Olha, houve uma lei mais benéfica para o réu, que entrou em vigor, isso é direito material, esse direito material retroage, então nós temos que retroagir para qualquer crime que caiba o acordo de não persecução penal. O meu cliente confessou durante o processo, a confissão dele foi circunstanciada, ele restituiu a vítima, tá tudo bonitinho aqui. Então ele pode sim fazer o acordo de não persecução penal para não ter esse trânsito em julgado na vida dele. Mas isso ajuda o cliente? Ajuda. Você tira uma reincidência, por exemplo, tá? Você tira, por exemplo, uma perda de cargo público que o cara pode ter tido por conta de um processo. Você consegue anular efeitos até secundários da sentença através do acordo de não persecução penal. E aí, você vai falar para mim, Rodrigo, mas isso é meio absurdo, não é? Não. Pensa de novo no caso do roubo agora, em que o legislador tirou a arma de fogo lá do inciso que ela era e agravou a pena, né? Passou a ser uma pena maior quando se comete com a arma de fogo. Na verdade, ele teve uma causa de aumento diferente, mais gravosa. Só que ele excluiu a arma branca. A partir do momento que ele fez isso, essa norma retroagiu para qualquer crime, inclusive para os que estavam transitados em julgado. Então você pode entrar com uma revisão criminal se você está com um caso de um réu de roubo com uma faca. Eu posso entrar com uma revisão criminal e pedir para ser caput, para tirar aquela causa de aumento. Isso vai ter interferência na pena dele, tá? Por que isso pode acontecer? Isso é pacífico, tá? Uma vez que o legislador publicou isso e essa norma teve validade por um dia, ela já retroage. Como o acordo de não persecução penal já teve vigência e já está valendo, ele poderia retroagir. Essa é uma briga mais difícil, mais trabalhada. A gente vai ter que enfrentar isso e eu não sei o resultado disso, tá? Realmente não sei. Do resto, eu acho que tá bem tranquilo para a defesa conseguir ganhar. A gente vai ter que brigar? Vai. A gente vai ter que subir até o STF? Vai. Mas eu acho que tá mais tranquilo para isso ser pacificado ao nosso favor, porque é assim. Em todos os institutos, é assim que funciona, tá? E esse último aqui, em caso de trânsito em julgado, ele é um pouquinho mais complicado. Agora, eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Tá, o último ponto. Tem jurisprudência disso, Rodrigo? Desse último ponto, não tem jurisprudência. Do resto, eu vou mostrar a jurisprudência para vocês agora, do dia 29 de abril, finalzinho do mês passado. Super ultra recente, tá? Essa decisão. Vou abrir ela aqui com vocês e vou mostrar agora para vocês. Se você tem alguma dúvida, no final aqui dessa aula eu vou responder as dúvidas, tá? Deixa ela na caixinha de resposta, para quem está acompanhando ao vivo aqui, tem uma caixinha com ponto de interrogação. Deixa ali sua dúvida, se ficou alguma coisa que você não entendeu, que eu explico no final e agora a gente vai para a decisão, tá? Se você está vendo o vídeo depois, o replay dessa aula, aí sinto muito, na próxima vez você acompanha ao vivo. Mas vamos lá. Olha só, aqui está o acórdão, eu abaixei um pouco para eu poder continuar aparecendo aqui, vocês conseguirem ver o acórdão. Então ele está aí, tá? Vistos, relatados e discutidos, estes autos da apelação criminal, o número tem aqui os autos. Então você que está aí agora, tira um print já da tela, que tem o número aí dos autos. Se você quiser até depois repostar o print da tela, já pode repostar aí, me marcar, eu compartilho vocês aqui sem problema nenhum. Mas aqui já está o número do processo, tá? Então já anota para vocês não perguntarem depois. Da comarca de Buritama, em que é apelante Sandro Augusto de Oliveira Correia e é apelado o Ministério Público do Estado de São Paulo. Acórdão em sessão permanente virtual da 12ª Câmara de Direito Criminal. Olha só, uma sessão virtual já. Então aqui é uma Câmara, a 12ª Câmara de Direito Criminal do TJ São Paulo. E ele proferiu a seguinte decisão: convertem o julgamento em diligência para os fins que constarão do acórdão. Então, o que o tribunal entendeu? Aquilo que eu te disse. Não tem como ele dar uma decisão em definitivo, mas ele mandou voltar o processo lá para trás para fazer o acordo de não persecução penal. Aqui não teve nulidade. Até onde eu vi, eles não declararam a nulidade dos autos. Eles só mandaram o processo voltar para fazer o acordo de não persecução penal. Eu não sei se está errado ou certo, tá? Por quê? Porque aí a gente vai entrar naquela briga. O acordo de não persecução penal pode ser feito a qualquer tempo. É isso que a gente está brigando. Não fala que tem que ser antes do recebimento. Então não dá para eu falar que o recebimento é nulo, tá? Dá para eu tentar criar uma tese e brigar por isso. Falar, olha, uma vez que a sentença reconheceu que o crime é de tráfico privilegiado, pode sim retornar, então deveria ter retornado neste momento. A partir do momento que essa sentença não fez isso, ela é nula porque não aceitou um direito do réu. Ou, a partir do momento que eu, defesa, pedi para o Ministério Público oferecer o acordo, ou ofereci uma proposta de acordo, e o Ministério Público não aceitou, ali tem uma violação do direito do meu réu, tá?
Só vamos separar as coisas aqui. Ele não aceitou porque ele entende que não cabe o acordo durante o processo. Então aí houve uma violação. Por isso que é importante você fazer o pedido para o promotor, tá? Para que ele, promotor, possa falar que não quero fazer por conta disso, disso, daquilo. O meu réu tem direito, só que o promotor não quer fazer porque ele entende que não pode ser oferecido. O problema é dele, vai ter que voltar ao processo neste momento processual, tá? E aí é interessante que a denúncia já tenha sido recebida. Por quê? Porque dificilmente você vai conseguir que a pena máxima do crime prescreva, tá? É mais complicado. Agora, se volta nesse ponto, não faz o acordo de não persecução penal, mas o processo já andou muito, depois, pela pena em concreto, talvez esse processo possa prescrever, tá? É outro ponto pra gente pensar. Tudo é estratégia. Talvez seja melhor voltar antes do recebimento, talvez seja melhor no meio, mas só para vocês entenderem. Vamos pro próximo ponto aqui, ó. Cadê minha água? Deixa eu só tomar uma água aqui. Tá aí para vocês, tá? A decisão. Por infração, o fulano de tal, por infração ao artigo 33 caput da Lei 11.343, então é um tráfico de drogas, foi condenado a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado e 166 dias multa, no valor mínimo unitário. Vamos dar um pause aqui. Eu não entendi por que a pena dele ficou em 1 ano e 8 meses de reclusão, tá? Para a pena do caput do 33 ficar assim, tem que ter alguma causa de diminuição aqui. Eu não sei se houve. Eu vou julgar que foi o tráfico privilegiado. Mas pode ser que o processo reconheceu, por exemplo, que ele é semi-imputável pelo uso de droga. E aí tem uma causa de diminuição. Não sei. Mas para a pena ficar tão baixa, 1 ano e 8 meses de reclusão, e eles falarem que é só o caput, eu não entendi aqui. Tá? Mas tudo bem. Nós já entendemos que a pena foi 1 ano e 8 meses de reclusão. É a pena final aqui, tá? Ele foi condenado a esta pena. Mas, como provavelmente houve uma causa de diminuição, que eu não sei qual, diminuiu a pena mínima do caput para algum patamar que agora é possível o acordo de não persecução penal. Só para vocês entenderem onde a gente está. É um 33 caput, mas teve alguma causa de diminuição que não foi especificada aqui que diminuiu essa pena mínima. Senão não teria como ter sido feita essa proposta. Concedida a liminar em 10 de setembro de 2018, olha a data aqui da liminar, tá? Não é nem do crime. Foi expedido alvará de soltura, julgado por essa 12ª Câmara Criminal, o habeas corpus número tal, por votação unânime, convalidada a liminar, assegurou o direito ao recurso em liberdade. Então, primeiro estão falando do recurso à liberdade. E olha que interessante uma estratégia que até a gente discutiu aqui com o professor Thiago Bunin esses dias. Quando você entra com o habeas corpus durante o processo, você torna uma das câmaras preventa. Então, olha aqui desde o dia 10 de setembro de 2018, o advogado, na verdade uma advogada desse processo aqui, já sabia que era a 12ª Câmara que ia julgar o recurso dela. Então ela pode, a partir de agora, preparar todo o processo dela com decisões do jeito que o desembargador gosta de falar, fazendo pedidos do jeito que o desembargador gosta de atuar. Imagina vocês que, fazendo um HC agora para o seu cliente, para liberar ele, já sabe que caiu na 12ª Câmara se você é de São Paulo. Você já sabe que o teu tribunal no final muito provavelmente vai conceder o pedido do seu cliente se você fizer, por exemplo, um HC. Então vamos nesse sentido. Então vamos para um caso hipotético. Amanhã você tem um processo lá que já caiu na 12ª Câmara e você sabe disso, porque você já fez um pedido de liberdade através do HC. E aí esse processo está andando e é caso de acordo de não persecução penal. E para o seu cliente já tá bom, você quer o acordo. O que você faz? Entra com o HC agora, se o Ministério Público negar o teu pedido, ou então com mandado de segurança, mas você pode falar, olha, é direito de liberdade do meu cliente, porque o acordo de não persecução penal extingue a punibilidade do processo. Você vai ter que explicar isso no HC. E aí você faz um HC e cai na 12ª turma. Provavelmente eles vão conceder, porque se eles não concederem, você vai pedir o distinguish. Ó, tem o caso do Sandro, que é esse, e tem o caso do meu cliente, que é igual. Então, aplica o mesmo direito, tá? Aqui a gente vai continuar agora, ó. Postula a ilustre defensora, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, fixada o regime inicial aberto, tá? Então ela quer a substituição da pena privativa de liberdade e quer o regime aberto. Apresentadas as respectivas contra-razões, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso. Vamos continuar aqui. O artigo 28A do Código de Processo Penal, e agora ele já fez o relatório, agora a gente entrou já no mérito da decisão dos embargadores. O artigo 28A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964, pacote anticrime,
ao acolher o acordo de não persecução penal, instituiu hipótese de solução consensual, que traz como consequência, uma vez cumprida as condições estipuladas, a extinção da punibilidade, sem que conste da certidão de antecedentes criminais. Lembra que eu falei para vocês? Então isso aqui evita reincidência, isso aqui evita as condições secundárias da pena e muitas outras coisas. Exceto para os fins previstos no inciso 3, parágrafo 2º, que você não poder fazer outro acordo de não persecução penal durante 5 anos, tá? A única coisa que vai constar esse acordo de não persecução penal é para que você não possa fazer outro acordo. Agora presta atenção nesse parágrafo. Trata-se de norma que, ao lado da natureza processual, guarda conteúdo de direito material, tem aplicação imediata, retroagindo em benefício do acusado, para alcançar processos em andamento, inclusive em grau de recurso. Olha que importante esse parágrafo aqui. Aqui está tudo que a gente discutiu até agora. Ele fala que é conteúdo material, ou seja, retroage, tem aplicação imediata, retroage e pode ser utilizado inclusive em grau de recurso. Tá? Isso aqui abre uma portinha, uma pequena brecha para a gente poder falar também, por que não caberia agora no caso de um processo transitado em julgado, então. Se cabe até em grau de recurso, e se é um direito material do réu, por que não retroagir, inclusive, depois do trânsito em julgado, tá? Então, é por isso que esse parágrafo aqui, ele é muito, muito importante. Lei nova mais benéfica, que sempre deve retroagir por força do exposto no artigo 5º, inciso 40, né? Da Constituição Federal. Em última análise, o acordo de não persecução penal acolhido e cumpridas as obrigações estipuladas leva à extinção da punibilidade. Então, o que eles querem dizer é que essa norma é mais benéfica e que, como tem uma extinção de punibilidade, é direito sim material. Tratando o presente processo... Peraí, deixa eu só ver que tá difícil de eu ler aqui. Tem como eu baixar esse trem aqui. Peraí. Tá, acho que vai dar. Tratando o presente processo de delito ao qual é combinada pena mínima inferior a 4 anos e primário réu, converte-se o julgamento em diligência para que seja examinada a possibilidade de acordo de não persecução penal. Aceito... eu queria ler essa parte final aqui. Peraí, deixa eu tentar... Aí, beleza. Consegui, só que eu virei minha câmera. Um segundo. Aí, maravilha. Aceito ou recusado o acordo, retornem os autos a este órgão colegiado. O que o tribunal fez nessa decisão específica, tá? Ela é muito boa, ela é um precedente incrível. Eu não sei se houve o pedido da defesa ou não, neste caso, tá? Para que o acordo tivesse sido feito, para que haja uma nulidade. Se você não pediu, o juiz provavelmente não vai dar uma nulidade de ofício. Então, o interessante é, quando você for fazer essa preliminar, levantar também a nulidade, para que os tribunais comecem a se manifestar. Neste caso, ele só falou, peraí, é caso de acordo, o processo está em grau de recurso, volta lá para trás para o promotor oferecer o acordo, dando certo, volta o processo para o tribunal. Então ele não anulou nada, o processo está no tribunal e permanece no tribunal. Uma vez concedido o acordo, esse processo vai esperar lá no tribunal e vai extinguir o trânsito em julgado dele, do acordo, vamos dizer assim, vai extinguir a punibilidade daquela sentença. Para mim, vira meio que uma coisa mais bizarra, né? O processo que está no tribunal, que tem uma sentença, essa sentença vai perder a validade dela por um acordo. Na verdade, essa sentença não poderia nem existir, se há uma possibilidade de fazer esse tal acordo. Porém, a gente cai naquela vala que eu falei para vocês. Uma vez que a gente está alegando que se pode aplicar em qualquer momento processual, ele se pode aplicar também em grau de recurso, e aí não teria que voltar ao processo. Já expliquei isso para vocês, tá? Então, assim, essa decisão ela é muito, muito interessante. Gravem o número dela aí para vocês poderem utilizar essa decisão aqui, tá? A gente acaba aqui essa parte, agora eu vou ligar os comentários de novo e vou responder perguntas de vocês, tá? Deixa eu só ver como é que eu tiro. Aqui, ó. Beleza, maravilha. Tudo funcionando hoje, hein? Perfeito. Show de bola. Tem várias perguntas aqui. Deixa eu responder algumas perguntas pra gente poder ir finalizando a aula, tá? Essa aqui eu já respondi. Ó, tá aqui. Uma pergunta legal. A defesa poderá pedir acordo na defesa prévia, crime de tráfico privilegiado? Lembra, o acordo de não persecução penal, pelo lado que a gente está advogando aqui, pode ser em qualquer fase do processo. Então você pode pedir em qualquer momento processual. Eu não gosto, tá? Eu já fiz várias vezes, mas não gosto de fazer pedidos dentro de outros pedidos. Uma defesa preliminar com pedido de liberdade, com um pedido de acordo de não persecução penal, com isso, com aquilo. Por quê? Bagunça o processo, tá? Provavelmente as pessoas não conseguem ler. Defesa preliminar é uma peça em que você não alega praticamente nada. Normalmente isso passa batido. Ninguém para ler uma defesa preliminar.
Porque o natural, o normal de um processo é que ali só constem as provas que você vai produzir, não conste tese. Tá? A gente pode até falar outro dia sobre defesa preliminar. Mas a ideia é a seguinte, separem dois pedidos, faz um pedido separado, uma peça simples, falando assim, ó, para o juiz, excelência, é caso de acordo na persecução penal, eu quero que o promotor ofereça, ou já junta a sua proposta de acordo. Tá aqui a minha proposta de acordo para o promotor, para ver se ele aceita ou se ele quer acrescentar alguma coisa. Ah, mas o promotor não aceita que seja feito assim. O problema é do promotor. Nós podemos, é um acordo, lembra? O acordo pode ser proposto por qualquer das partes. Cabe ao promotor, claro, falar se ele concorda ou não. Olha, do meu lado eu não concordo. Tanto quanto se ele oferecer para você e você falar do meu lado eu não concordo, também não tem acordo. Tá? Então a ideia é que os dois possam propor. Acordo se pensa em bilateralidade aqui. Agora, o problema dessa pergunta dele é o crime de tráfico privilegiado, tá? Eu não sei, foi o Barcelos que colocou isso daqui, eu não sei se na pergunta dele, o réu dele já foi denunciado como privilegiado. E aí se for, eu vou aplaudir esse promotor e quero saber até quem é. Porque, como eu disse pra vocês, eu nunca vi um caso assim, tá? E aí se o promotor já disse na denúncia que não é caso de tráfico privilegiado, você não vai conseguir fazer o acordo de não persecução penal, aí muda um pouco. Porque na hora que você propor esse acordo, o Ministério Público vai falar, olha, não cabe o acordo porque a pena mínima é 4 anos, ou maior, tá? Igual ou maior a 4 anos. Olha aqui, ó, mais uma pergunta nesse sentido. Réu preso e primário, artigo 33, audiência dia 5/5. Posso pedir o acordo na instrução? De novo, se foi denunciado pelo artigo 33, você não vai conseguir, tá? Agora, nada impede de dar na audiência você olhar para pro promotor ali e falar assim, doutor, antes da gente começar a audiência de instrução, eu queria fazer uma proposta para o senhor. O réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa. Lá no final, provavelmente ele vai receber uma pena, se condenado, de tráfico privilegiado. O senhor não quer já fazer um acordo aqui comigo para a gente não precisar nem fazer audiência de custódia? A gente faz um acordo de não persecução penal, você reconhece que é tráfico privilegiado, a gente coloca as condições e aí a gente já fecha aqui o acordo. Pode ser? Não tenho dúvida que se o promotor estiver interessado em extinguir aquele processo e aceitar fazer esse acordo depois da denúncia, você vai enfrentar esses dois problemas, ele vai falar, ok, eu posso, se ele entender que é isso, ele já reconhece ali e já acaba com o processo. Ele, lógico, de novo, quanto mais pra frente, quanto mais próximo da condenação você tiver, pior vai ser o acordo pro seu cliente, porque mais segurança o promotor vai ter de falar, não, esse caso eu não vou perder, então eu não quero o acordo de não persecução penal. Só que lembra, ele não pode não querer. Se o réu tá nas condições, ele precisa disso, tá? Pessoal, por enquanto eu tô pegando aqui as perguntas das caixinhas, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó, uma pergunta legal. É possível pleitear no acordo de não persecução penal que o réu, no caso de tráfico de drogas, seja submetido a tratamento? Muito bacana essa pergunta, tá? É possível. Tem um dos requisitos, se você for olhar lá, fala assim, uma outra condição que o Ministério Público entender que é ok, que possa ser colocado ali dentro e que tenha pertinência ao processo. Agora, difícil falar sobre um tratamento forçado, tá? Porque a gente não vai conseguir fazer tratamento forçado nem com réu que a família pede internação e tudo mais. É difícil você fazer acordos para tratamento. Agora, uma vez que a defesa entende que isso é pro bem do réu e você está entendendo que lá ele vai receber um tratamento bacana e ele quer se submeter a isso e você, como procurador dele, no caso, entende que essa é uma cláusula bacana, você pode propor isso, sem problema. Mas lembra, essa é uma cláusula a mais. Talvez você guardar ela na manga para no momento que tiver uma cláusula que não te agrade, por exemplo, o réu vai ter que fazer, não sei, tem uma cláusula lá ruim, tá? Que você não quer. Aí você vai virar para o promotor e falar assim, excelência, a gente pode trocar essa cláusula por um cumprimento de tratamento? Ele se compromete a cumprir tanto tempo de tratamento? Se o promotor aceitar, ok, eu acho legal como carta na manga. Mas mais uma coisa aqui sobre o acordo agora, tá? Tudo que você colocar no acordo, se o teu réu não cumprir, o processo continua com uma confissão dele que vai ser discutida, se vale ou não vale. Não é tema para hoje, mas vai ter uma discussão aí se essa confissão vale ou não vale, tá? Então cuidado com as regras que você aceitar para o seu cliente no acordo, porque vai ter que cumprir. E se não cumprir aquilo, pode prejudicar a situação do seu réu, caso ele já não tenha confessado, por exemplo, né? Ó, é um réu que já é confesso, já vai confessar, aí não vai ter tanto prejuízo. Ó, de novo, o acordo pode ser proposto após a realização da audiência de instrução e julgamento na fase de alegações. No que eu estou advogando com vocês aqui, ele pode ser proposto até depois do trânsito em julgado.
O que eu tenho de decisão, eu tenho uma decisão do Tribunal de São Paulo que fala que até depois da apelação, tá? E aí é importante vocês colocarem o seguinte, estão perguntando o número do processo, é isso? Tem uma pergunta aqui legal. Eu já coloco o processo de novo para vocês tirarem print, tá? Aí vocês tiram print da tela. Ó, é possível fazer pedido na Lei Maria da... Opa, deu uma caidinha aqui, voltou. É possível fazer o pedido na Lei Maria da Penha? Não é possível fazer pedido na Lei Maria da Penha, tá? O acordo de não persecução penal não cabe na Lei Maria da Penha. Existe uma pequena brecha na lei, que aí você teria que fazer uma interpretação do tamanho do mundo para conseguir. Qual que é essa brecha? Rapidinho. Quando a lei fala que não pode na Lei Maria da Penha, fala por crimes cometidos com violência ou grave ameaça na Lei Maria da Penha. O acordo de não persecução penal já exclui os crimes com violência ou grave ameaça, tá? Então ali na hora que fala da Lei Maria da Penha, fala crimes, não fala contravenção. Então em tese, onde o legislador não falou, não posso ter ampliação do entendimento. Então se ele falou crime, é crime. Então no caso de uma contravenção penal, lá na Maria da Penha, que não gere, por exemplo... não tenha violência ou grave ameaça, nesse caso caberia, tá? Seria uma exceção por conta de uma interpretação, não é nem uma interpretação, é por conta da literalidade da lei, né? E nesse caso tem que ser assim. Mas na violência doméstica eu duvido que isso a gente consiga fazer acordo e consiga subir um processo. Que crime que você consegue pensar, Rodrigo? Não sei. Por exemplo, um crime de importunação, aquela importunação do sossego ou do trabalho, aquele crime, aquela contravenção, que tem isso, tá? A Lei Maria da Penha ressuscitou as contravenções penais. Então, várias delas são aplicadas na Lei Maria da Penha. Não é aplicada em processo comum, mas na Lei Maria da Penha é. Então, tem muito caso de perturbação de sossego ou tranquilidade. Talvez, nesse caso, caberia por conta desse dispositivo específico. Deixa eu tentar entrar aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou eu caí e estou falando sozinho aqui? Coloca alguém aí no comentário se está me ouvindo. Aperta o botãozinho aí, não sei. Olá pessoal, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo umas setinhas. Beleza. Tá, vocês ouviram a explicação da Lei Maria da Penha? Só coloca aí se vocês ouviram ou não. Mudei pro meu 4G aqui. Sim, então beleza, fechou, legal. Estelionato cabe? Ó, é bem simples. Pega lá a regra geral do acordo e olha o artigo, tá? Não adianta eu ficar falando pra vocês de um por um. O estelionato provavelmente cabe. É um crime sem violência ou grave ameaça. Acho que a pena mínima dele é 1 ano, se eu não me engano, tá? Então, você olha a pena mínima. Se a pena mínima for 4 anos, cabe, tá? A pena mínima tem que ser 4 anos, não pode ter violência ou grave ameaça. E aí tem os outros requisitos que a gente tem que pegar lá. Deixa eu pegar mais alguma pergunta aqui, que tá aqui nas caixinhas, que seja interessante para complementar a nossa aula, que tem bastante pergunta. O réu tem que ser primário? Tem. A confissão... Aqui, essa aqui é legal. Doutor, boa noite. A confissão é requisito indispensável, certo? É requisito indispensável. Os promotores também, por esse pacto dele, eles falaram que... Como que eu posso dizer? É uma diretriz, eles são bem organizados, tá? Eles fazem a diretriz deles e isso espalha para todo mundo, então eles têm uma atuação em nível nacional, e é muito legal, inclusive, essa atuação deles, porque fica algo, pelo menos, organizado. Por exemplo, agora no coronavírus, vocês viram que muitas decisões de promotor foi o presídio é mais seguro do que lá fora. Com certeza, isso não apareceu do nada em todos os estados de uma vez, né? Houve uma atuação mais, como que eu posso dizer? Mais organizada para que fosse feito a mesma manifestação. E com isso, eles conseguem subir os apelos dele de todos os lugares do Brasil de maneira muito mais forte, tá? É o que a gente tem que fazer. Por isso que eu falei que tá muito importante. Muito importante fazer isso. A confissão é requisito dispensável. Aí que eu tava falando da confissão. Eles querem que a confissão seja detalhada. E não é isso que fala a legislação. A legislação fala circunstanciada. Agora, o que ela quis dizer, ninguém sabe. Mas a ideia é que circunstancial é eu falar como foi as circunstâncias que envolveram aquele delito, tá? Olha, eu e mais 4, a gente estava lá e foi assim, era tanto de droga. E aí você vai circunstanciar e falar cada um dos pontos. O acordo de não persecução penal é uma homenagem à justiça restaurativa? Talvez sim. Deixa eu pegar mais uma, porque vai acabar nosso horário também. Eu falei que não ia ter 1 hora de aula e já tô aqui 1 hora falando com vocês, né? Ó, essa aqui é legal. O réu reincidente, mas tempo passado, período depurador, cabe acordo de não persecução penal? Então vamos lá. O seu réu é reincidente, mas passou 5 anos do prazo depurador. Depois de 5 anos, aquela reincidência não conta mais.
Se aquela incidência não conta mais, ela não conta mais para nada, tá? Inclusive essa tem várias decisões assim do STF, STJ e assim por diante. Então, uma vez que passou o prazo do depurador, você pode sim fazer um novo acordo de não persecução penal, porque não pode ter uma pena perpétua, né? Não pode ter uma pena aí para sempre, tá? Pessoal, ele seria tecnicamente primário, exatamente. Eu sei que vocês têm um monte de dúvida aqui, tá? Eu não quero me estender muito, porque eu quero que essa aula fique curta, eu quero que eu consiga baixar essa aula aqui para poder disponibilizá-las depois para vocês. Então, até agora deu uma travadinha aqui, já me assustou, tá? A gente vai fazer mais aulas como essa. Se vocês gostaram desse modelo, que nem eu pedi para vocês na última aula, eu vou deixar uma foto aqui, vou tirar um print. Deixa eu só fazer o que eu prometi aqui para vocês. Deixa eu colocar a decisão aqui, ó, aí, tá? Vamos tirar isso aqui. Beleza, vou parar rapidinho aqui os comentários. Beleza, tá a decisão aí na tela para vocês. Quem quiser, tira o print agora dessa tela, tá? Se vocês quiserem repostar também, eu agradeço, pode repostar. Eu vou postar essa foto aqui nossa agora lá no feed, tá? Aí depois, vocês gostaram desse tipo de aula, vai lá, ou então deixa as perguntas que vocês tiverem aqui no meu último post, eu vou respondendo vocês assim, um a um, e vou olhando. O importante para mim é olhar temas para poder trazer aqui para vocês, tá? Pra gente criar um hábito de eu fazer também essas lives mais rápidas, mais direto ao ponto. Não é uma live de 1h30, é uma live mais curta, se bem que agora já tá dando quase 1 hora aí de live com vocês, tá bom? Deixa eu tirar minha foto aqui também. Opa! Beleza? Não sei se deu, mas tudo bem, depois eu tiro a foto. Maravilha. Pessoal, brigadão, tá? Já deu tempo aí vocês tirarem as fotos. Valeu, a gente volta na terça-feira com o Criminal na Prática, toda terça. E, lembrando, sem ser na semana que vem, na outra, a partir do dia 11, a gente vai ter um workshop, na verdade é uma maratona de aulas ao vivo. Eu quero fazer nesse formato aqui as aulas, tá? Para falar de como construir uma autoridade através do Instagram. Vou te mostrar como você constrói uma máquina de autoridade que vai trazer clientes para o seu escritório, não tenho dúvida. Tenho vários casos já para mostrar para vocês se isso aconteceu. Vai ser no @advocacia de autoridade, tá? A gente criou um Instagram só para isso. Você vai entrar lá, só vai ter vai ser para esses conteúdos, para a gente falar de advocacia de autoridade, só para isso, tá? Tem canal do Telegram específico e assim por diante, beleza? Quem não tiver lá, corre lá para seguir. Valeu e a gente se vê na próxima aula.